João 1, nós vamos de 1 a 10. Gostaria que você ficasse de pé. Amém? Nós fizéssemos a leitura juntos nessa noite. Preste atenção. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo de vida, verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Curva a sua cabeça. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iremos anunciar a tua palavra nessa noite, Senhor, ao teu povo. Permita-nos, Senhor, meu Pai querido, ministrar a tua palavra, Senhor, como lhe és devido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra possa provocar transformações na vida de cada um de nós nessa noite. Conserva a nossa mente, conserva o nosso espírito, Senhor. Conserva-nos, Senhor, meu Pai querido, na tua palavra, Senhor, e no teu ensinamento. Guarda-nos, Senhor, nessa noite. Dá-nos graça, o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos, nessa noite. Nós vamos, como eu falei, nós vamos começar uma série nas epístolas de João. João 1, João 2 e João 3. Se o Senhor nos permitir, nós iremos pregar todos esses textos expositivamente para que a igreja possa estar aprendendo um pouco mais. Mas é interessante que nós, antes de irmos exatamente ao texto, que nós possamos nos situar em relação de como essa carta foi escrita e para quem foi escrita. Nós podemos nos situar na época onde foi escrita e por que o apóstolo João, o único que não foi morto por Nero ou por perseguidores, escreveu essa carta já com uma idade bem avançada. Veja bem, esta epístola, que pode ser considerada uma epístola, embora não haja propriamente uma assinatura de João, mas tudo indica que foi o apóstolo João que escreveu essa carta. Ele escreve de um modo geral para todas as igrejas. Ele especificadamente ele não escreveu para uma igreja como Paulo fazia aos romanos, aos efésios, aos coríntios, mas ele escreveu essa carta como se fosse para todas as igrejas que ele tinha conhecimento. E hoje em dia ela serve de utilidade para nós, em sentido de que nós devemos combater algumas heresias
que ainda persistem ainda em tentar entrar dentro da igreja de Cristo. Essa epístola é reconhecida como sendo de uso geral de todas as igrejas, pois não indica uma igreja específica, embora haja indícios que essa carta fora escrita por o apóstolo João. Ela não veio propriamente identificada como sendo dele, mas fica difícil também datar essa carta. Ela foi escrita provavelmente no período do século I. Não tem uma datação específica, mas nós sabemos que provavelmente foi João que escreveu. E, além do mais, não sabemos exatamente a data específica. Nós podemos mais ou menos tirar uma ideia que provavelmente Paulo já havia sido morto. E os outros demais apóstolos já haviam sido mortos. Então, mais ou menos no século I depois de Cristo. Veja bem, um cenário, propriamente o tempo que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita para combater exatamente os falsos mestres que haviam se levantado na igreja. Assim como o apóstolo Paulo já havia alertado muito tempo antes, para que as pessoas tivessem o quê? Cuidado com aqueles falsos mestres que estavam tentando se infiltrar no meio da igreja, se infiltrar trazendo uma nova revelação propriamente dita da palavra de Deus. E a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que eles se infiltravam com que palavras fáceis e doces ao ouvido das pessoas. Já há muito tempo o apóstolo Paulo já havia falado: olha, tome cuidado, porque tem se levantado no meio de vocês muitas pessoas que têm tentado trazer doutrinas do Satanás, doutrinas que não são aquelas que o próprio Cristo nos ensinou, e provavelmente também não são, com certeza, aquelas que eu tenho ensinado para vocês. E provavelmente esses mesmos homens que se infiltravam na igreja se levantaram dentro das igrejas e traziam heresias. E agora João, vendo que essas pessoas tinham se infiltrado dentro das igrejas e desviado tantas pessoas, ele, com a autoridade que ele tinha de ser o único ainda vivo, ele escreveu alertando a igreja geral em relação a esses falsos mestres. Esses falsos profetas defendiam várias heresias, irmãos. Esses falsos mestres, mais tarde foram conhecidos, esses homens que se levantaram mais tarde, eles foram conhecidos como gnósticos, ou a doutrina que eles ensinavam, o gnosticismo. Então, esses homens que se levantaram dentro da igreja, veja bem, por mais que os apóstolos tivessem combatido eles ainda estavam e ficaram persistindo no meio da igreja. E desses homens que se levantaram e eles foram conhecidos como os gnósticos, aqueles que têm o conhecimento. Essa palavra grega indica isso. Gnosticismo, aquele que tem o conhecimento, aquele que é sábio. Mas na verdade, eles estavam se infiltrando para trazer heresias no meio da igreja, para poder dividir a igreja. Este é o ponto principal que o apóstolo João vai trabalhar nesta carta. Ele vai ensinar e demonstrar como combater essas heresias e mostrar, desmascarar aquele propósito que aqueles homens se levantavam para trazer uma nova revelação a algo que Cristo não havia falado. Veja bem, é interessante saber alguns pontos, não vamos detalhar todos os pontos, do que era essa doutrina chamada gnósticas, ou os gnósticos, ou gnosticistas. Veja bem, a primeira coisa que eles falavam e negavam, que Cristo havia vindo na terra como carne. Eles não criam que Jesus Cristo havia estado aqui no meio de nós como homem. Eles já falavam que Cristo veio como uma figura de homem, mas ele não era homem. E nós sabemos que é complicado negar a parte humana de Cristo, porque Cristo ele veio aqui na terra viver como homem para o que? Combater o pecado como homem em sua vida. E a Bíblia fala que ele venceu o pecado. E quando eles levantavam isso, eles iam contra um princípio bíblico. Eles negavam que Cristo era um homem como em carne. Eles falavam que Jesus Cristo estava aqui só como espírito. É uma heresia.
Uma das segundas coisas, esse termo que era dado para Cristo que estava aqui na terra como Espírito, se chama-se docetismo. O docetismo é a ideia que Cristo não era homem, mas simplesmente só Deus estava como Espírito. Segunda coisa, que o Espírito de Jesus Cristo desceu sobre Cristo no batismo, mas logo depois foi embora. O que quer dizer isso? Que Cristo só foi Cristo naquele momento. Após aquele momento da descida do Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito de Cristo voltou ao Pai e ficou alguma coisa menos Cristo aqui. É um absurdo, mas eles traziam essas coisas no meio da igreja. E irmãos, a gente falando assim de grosso modo, as pessoas pensam assim, poxa vida, mas coisa absurda, né? Para eles acreditar. Mas existem doutrinas que são tão capciosas que elas são enfiadas na cabeça das pessoas de uma forma tão sutil que elas acabam acreditando que é verdade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Veja bem, a terceira coisa que eles falavam de tantas outras é que, veja bem, de que a matéria era má. Eu vou explicar direitinho para os irmãos. Quer dizer, o corpo era mau, mas o espírito humano que habitava no homem era bom. E isto levou à noção de que o corpo deveria ser tratado com severidade. Não dá impressão, algumas coisas que nós vemos por aí, alguns que já foram participaram do catolicismo vão entender que eu estou falando isso. Que eles criam que o seguinte: o corpo é mau, mas o espírito é bom. Então eles faziam o quê? Eles flagelavam o corpo para tentar fazer com que aquele castigo que eles impunham ao corpo deles pudessem dobrar o espírito, dobrar a vontade própria. E nós sabemos muito bem que é pela misericórdia de Cristo que conseguimos vencer o mal. Que combater o pecado em nossa vida está devido ao que? A adoção de Cristo em nossas vidas. De Ele colocar um novo coração. Não é você maltratar o seu corpo que você vai vencer o pecado, né? Isso levou à noção de que o corpo deveria ser tratado como o quê? Com severidade. Eu vou maltratar o corpo para que ele o quê? Se converta. Nós não sabemos o que é por aí, né? E outras tantas heresias, né? Vamos entrar muito no aspecto geral disso aí não. Depois, se os irmãos tiverem curiosidade, é bom que tenham, procurem ver sobre o gnosticismo. Vocês vão ver como que o gnosticismo ainda hoje habita no meio de muitas igrejas. E vocês vão se assustar com algumas coisas dessa falsa doutrina que ainda habitam no meio de muitas igrejas ditas evangélicas e pentecostais e daí por diante. Amém? Veja bem, João escreveu esta epístola, primeira coisa, para assegurar os cristãos a respeito da verdade fundamental da fé cristã. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Esse ponto fundamental vai de 1 a 1 e de 5 a 21. Então, João escreveu essa carta, essa epístola para mostrar e demonstrar aos irmãos o seguinte, que eles são seguramente cristãos, que a fé é fundamentalmente dada pelo Espírito Santo de Deus em nós. É fundamentar a fé. A fé cristã ela é fundamentada na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Segunda coisa, que Cristo é a palavra da vida, que se sacrificou e levantou do túmulo para trazer vida eterna a todos os que creem nele. Está aí do verso 1 a 1, do 5 ao 20. Então veja bem, Cristo é a palavra da vida. Quem crer em Cristo, será o quê? Aquele que crer em Cristo e for batizado será salvo. Você tem que crer em Cristo como seu Salvador. Amém? Vamos tentar dividir nesta noite, irmãos, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa leitura. Nesses textos iremos achar 3 características nessa introdução que nós vamos ler novamente.
Vamos ver 3 características de Deus e do seu caráter. Veja bem, primeiro, Deus é fiel. Isso é demonstrado do verso 1 ao verso 9. Segunda coisa, Deus, ele é justo. Terceira coisa, Deus é a luz do mundo. Isso tudo para o quê? Demonstrar e assegurar os cristãos a respeito da verdade. Jesus, ele é fiel. Deus, o nosso Pai, enviou Jesus Cristo justamente para nos justificar nele. E Deus é aquele que traz luz àqueles que estavam em trevas. Jesus Cristo é a luz do mundo. Amém? Verso 1, vamos ler. Você está com a sua Bíblia aberta? Quero que você faça a leitura em voz alta. De 1 a 9. Vamos fazer assim, ó. Vamos contar até 3. Aí todo mundo lê tudo junto. Amém? Fica juntinho aí para todo mundo ler junto. Vamos lá. 1, 2, 3. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que o Senhor é fiel para conosco? Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e poderoso para perdoar todos os nossos pecados, todas aquelas coisas que temos cometido contra Ele. Ele é poderoso, fiel para nos dar uma nova vida e uma vida de comunhão com Ele. Por quê? Porque desde o princípio é que temos ouvido falar, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos a nossa mão pegaram, ele viveu como homem, ele andou como homem, ele esteve aqui no meio de nós, amém? Apalparam com a respeito do verbo da vida, a palavra que dá vida, e a vida se manifestou a nós, a temos visto e dela damos testemunho. Jesus é fiel. Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Ele não é simplesmente uma figura histórica, mas Ele é real, Ele viveu no meio de nós, Ele se doou para nós, Ele morreu em nosso lugar, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados e nos deu vida. E se Ele fez tudo isso por nós, quanto mais ainda Ele fará, pois Ele é fiel. Ele não é, a palavra de Deus fala que Ele não é homem para que faça o quê? Que minta.
nem filho do homem para que possa fazer o quê? Se arrepender. Mas ele é Deus. Ele não volta atrás nos seus desígnios, naquele que ele prometeu. Deus é fiel. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. O que é confessar os pecados? É se mostrar diante de Deus assim como você é. Senhor, sou falho, preciso da sua misericórdia. Preciso da tua mão poderosa na minha vida, Senhor, me curando, me transformando. Como nós falávamos quarta-feira, né? É não amar mais o seu pecado. Ainda que você ainda esteja no mundo, que viva as provações do mundo, que viva as tentações que o mundo tem imposto e implicado às nossas vidas. Mas nós agora temos os nossos olhos abertos e enxergamos os nossos pecados. E agora corremos para quem nos pode perdoar, que é Jesus Cristo. E Ele é fiel para nos perdoar. Ele não é homem, né, que muda de ideia conforme a situação. Ele é fiel, porque a palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não volta atrás. Amém? Versos 7 ao 9. Abra sua Bíblia. Leiam de 7 a 9. 7 a 9. No 3. 1, 2, 3. Ele é o que? Justo. Ele não pratica injustiça. Pelo contrário, quando nós confessamos os nossos pecados para Ele, Ele é fiel para nos perdoar. E Ele é justo e justificador. Ele justifica aqueles que são dele. Ele coloca em você uma nova esperança, uma nova vida, uma nova mente, como nós falávamos quarta-feira. Na sua mente é provocada uma transformação, uma metanoia, uma mudança de comportamento. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo para nos mudar e nos transformar e nos conduzir em triunfo até o dia da sua vinda, irmão. Ele é justo. Ele não é homem que tem 2 pesos e 2 medidas. Às vezes você é de uma forma e daqui a pouco você não consegue ser daquela forma, o mundo te julga. Mas Ele é sempre o quê? Ele sempre nivela qualitativamente a sua palavra. Ele não altera conforme nós alteramos o nosso humor, as nossas perspectivas. É engraçado como que as pessoas, né, querem dar características humanas para um Deus santo, sempre eterno, como o nosso Deus. Ele oscila em suas emoções, o humano. O homem, ele oscila em suas emoções. Tem hora que ele está feliz, tem hora que ele está triste, tem hora que ele está preocupado. E ele acha que Deus é dessa mesma maneira. Deus não é como o homem. Ele é sempre da mesma forma. Ele não muda, ele é imutável. Ele é fiel, Ele é justo para todos sempre. A justiça dele é igual hoje e será eternamente. Ele é justo e fiel e verdadeiro. Amém? A última coisa, leia do 4 ao 5. 4 e 5. Amém? 4 e 5. Leia em voz alta, como 3. 1, 2, 3. 4 e 5. Jesus, Deus é o quê? A luz. Ele resplandece em meio às trevas, como nós lemos no nosso texto litúrgico de João 1. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que traz o quê? Claridade em meio às trevas. Muitas pessoas vivem a vida confuso. Ele vive a vida dele sem perspectiva alguma.
Ou, pelo contrário, muitas das vezes, ele procura conforto e perspectivas aonde não é agradável a Deus. Muitos procuram na bebida ou na droga, ou no dinheiro, ou em carro, ou em mulheres, ou nisso ou naquilo. Então isso não traz uma felicidade eterna. Pelo contrário, isso traz ao homem uma felicidade passageira, momentânea. É tanto que, a partir do momento que ele pratica aquilo, logo depois, ele necessita de uma quantidade maior. É que nem droga. Ele usa um pouco de droga, deixa ele doidão, né? Aí depois, aquela quantidade já não é tão suficiente. Ele precisa de uma quantidade maior. E vai se o quê? Afundando cada vez mais. Veja bem, ele é a luz verdadeira. Ele que traz a alegria, a perspectiva de vida eterna ao homem. É ele que pode satisfazer o homem eternamente. Sabe por que muitas das vezes as pessoas procuram felicidade onde não traz felicidade? Porque ele olha para dentro de si e ele vê um buraco dentro do seu coração. E aí muitas das vezes ele não sabe o que é. Embora o homem tenha sido feito à imagem e à semelhança do Senhor, o homem foi feito para louvor da glória de Deus. Ele se desviou e agora está em trevas. E ele não consegue enxergar qual é a luz. A luz precisa se mostrar para o homem, para que ele entenda que aquilo é luz. E quando Cristo se mostra ao homem, assim como se mostrou a muitos servos na palavra de Deus, aquele servo não consegue mais deixar a luz. Por isso que nós cremos no chamado eficaz do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus chama o homem e convence o homem do poder de Deus, ele jamais larga o Senhor por nada, porque ele é a luz. Quem um dia encontrou a luz, quem um dia enxergou a luz, vai querer voltar a andar em trevas. Aquele que aparentemente volta às trevas porque nunca enxergou a luz. Aquele que vive na luz não quer fazer parte das trevas. Olha bem, olha lá o verso 9 novamente, olha. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vejam bem o verso 6, deixa eu ver se é isso. Não, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é, e não há nele o quê? Trevas nenhuma. Agora presta atenção no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, fizemos o quê? Mentimos. Como alguém pode dizer que é cristão e anda em trevas? Como alguém pode dizer que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo e vive a esperança do amor de Cristo, andar em trevas? É impossível. Agora diz assim: mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O que quer dizer isso? O que é andar em comunhão? É viver em meio à igreja do Senhor. É viver junto aos santos do Senhor. Ninguém cultua sozinho em casa, irmão. Ninguém cultua em particular. As quatro paredes que nós estamos aqui não é a casa do Senhor, mas as pessoas que aqui estão reunidos são casa de Deus, são morada do Altíssimo. Devemos andar em comunhão no sentido de quê? União no Espírito. Não é sempre, às vezes, entenda uma coisa, não quer dizer que um dia você não tenha incompatibilidade de pensamentos, mas aquilo que nos une, principalmente, não devemos ter incompatibilidade, mas devemos seguir a luz. A luz é Cristo. A palavra de Deus é a palavra de vida e vida eterna. Se dissermos que não temos pecado, voltemos ao 7, perdão. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Veja bem, você pode dizer, pastor, por que o senhor falou do gnosticismo no começo? Nós falamos no gnosticismo e João ele começa a tratar a comunhão da igreja com Cristo. As verdades da palavra com Cristo é como se fosse relembrar aqueles irmãos qual era o princípio da fé deles. O princípio da fé deles baseava-se nesses temas, nessas coisas que nós iremos falar daqui para frente. E ele falou isso como, falou assim, olha, vou lembrar novamente para vocês como que são as coisas. Olha, Jesus é fiel, Cristo é fiel. O Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso. Jesus Cristo, Ele é fiel. Jesus Cristo, Ele é o quê? Justo. Não tem justiça. Jesus Cristo e Deus é a luz que atrai o mundo. Isso Ele falava para que os irmãos voltassem a trazer a lembrança de como que eram ser e como que Jesus Cristo chamou. Veja bem, o que aprendemos nesse texto, irmão, breve que nós lemos? Primeira coisa, Jesus Cristo esteve em nosso meio, viveu como homem, e foi crucificado pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele viveu como homem, morreu como homem, e ressuscitou como Deus. Esse é o nosso Deus. Segunda coisa que podemos aprender nesse texto que nós lemos, Cristo ele é poderoso para perdoar pecados. Confesse a Ele os seus pecados. Confesse a Ele e receba o perdão e a salvação de Cristo Jesus na sua vida. Ele é fiel. Confesse os seus pecados diante de Deus. Ele é poderoso para te perdoar, te conduzir em triunfo. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar, agradecer ao nosso Deus.